amigos, eu dando sequência à série de entrevistas que a TV Flórida tem feito no intuito de atender aqueles que vivem aqui nos Estados Unidos, eu tenho hoje a felicidade de receber a doutora Luciana Ravasi, que é nossa amiga, que eu conheço há muitos anos, que eu inclusive fui atendido, uma das grandes dentistas brasileiras, que se formou no Brasil em 1993, vem de uma família de odontólogos. O pai, durante 50 anos, foi um dentista muito conceituado e ela seguiu os caminhos. Depois veio para cá, para os Estados Unidos, para completar seus estudos, foi para a Califórnia, se eu não estiver enganado, e se formou com lauda para quem não ainda está habituado àquilo que as universidades e as escolas fazem aqui, são aqueles que se destacam no estudo que fazem, ou seja, aqueles que têm uma galhardia por conta do Dean, que é o reitor da universidade, e ela teve a felicidade, mérito dela, de fazer esse curso de pós-graduação e da graduação como dentista aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Luiz, você é sempre queridíssimo. Obrigada, Otávio, obrigada pelo carinho de sempre, esses anos todos. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por me receber. A pandemia fez tudo mudar, gente. Agora nós estamos muito mais atentos, nós como profissionais da odontologia, muito mais atentos aos cuidados com o paciente. Então, desde que o paciente liga no consultório para marcar uma consulta, o paciente, como você disse, é cliente, liga, a gente faz a triagem, vira paciente, mas quando chega do consultório vira amigo. E a gente precisa tratar os amigos da gente com carinho. Ah, que bom. Nós dentistas somos muito mais expostos, já sempre fomos muito mais expostos, porque a cavidade oral está ali, a gente trabalha diretamente com ela. Então, aumentou os cuidados? Aumentou. Toda a nossa paramentação é muito mais cuidadosa, o cuidado da limpeza do consultório, entre cada paciente a gente já tinha, a esterilização dos instrumentos, o espaçamento entre pacientes. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Então a gente não atende com tanta frequência quanto atendíamos antes, a gente espaça um pouco mais para deixar esse aerosol baixar, porque esse é um vírus perigoso. Esse é um vírus que fica na superfície, então a desinfecção é importante, a esterilização e tudo mais. É importante que os pacientes, eu tenho notado que os pacientes querem muito vir ao consultório, eles estão assim atentos, muito mais preocupados com saúde bucal do que era antes, por incrível que pareça. Isso é muito bom, porque a saúde da gente começa pela boca. Quando vocês fazem a triagem desse cliente que vai virar um paciente, vocês questionam ele sobre o coronavírus, se ele está já tratado, se ele tem algum sintoma? Como é isso? Questionamos. Então, essa triagem já começa, Luiz, pelo telefone. Okay. O paciente liga para marcar uma consulta. Existe uma série de perguntas que as recepcionistas fazem, desde sintomas, se já teve, se foi testado para o Covid, se viajou para algum lugar, desses lugares que o pico é maior. É uma lista de perguntas. O paciente marca a consulta, vai ao consultório, nós repetimos as mesmas perguntas, porque do dia que o paciente ligou para marcar o dia que ele vai, pode não ser o mesmo. Okay. Chegando ao consultório, o paciente vai estar com a máscara, é obrigatório o uso de máscara. Ele, antes de ser atendido pelos dentistas, ele vai ser triado novamente, a temperatura dele será medida. A saturação do oxigênio, existe um aparelhinho que chama oxímetro, que mede a saturação do oxigênio no corpo, e é muito importante que essa saturação esteja alta. E esse é que eu acho que eu vou te visitar só para você ver isso para mim, viu? Interessante isso aí, eu não sabia. É um aparelhinho muito importante, assim. Não sabia. Porque se a saturação estiver baixa, a sua função pulmonar está comprometida. Sei. E tem gente que é assintomática. Então a função pulmonar está diminuída, a pessoa não tem sintoma, não tem falta de ar, mas você vai medir o aparelhinho, a saturação está baixa. Esse paciente, então essa triagem toda é feita, a lista de perguntas respondida, temperatura medida, saturação de oxigênio medida, o paciente entra ao consultório usando a máscara, ele vai ser avaliado
primeiro pelo assistente, que vai já começar a triar o paciente, o que precisa ser feito, radiografia, tudo. Quando eu chego, eu estou toda paramentada, da cabeça aos pés. Aí é que eu vou atender o paciente. Aí o paciente vai remover essa máscara para eu poder atendê-lo. Olha, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas deixar você à vontade para responder ou não, porque eu sei que varia de paciente para paciente. Como eu já te disse no início, a TV Flórida se preocupa muito em atender a comunidade brasileira de uma maneira geral, especialmente aqueles que já chegaram há algum tempo, que neste momento estão sendo prejudicados pela falta de condições econômicas e tal. Quando você faz essa avaliação, você preliminarmente, antes de qualquer coisa, você dá uma ideia aproximada do que ele tem que fazer, mas especialmente do que pode vir a custar isto. Muito difícil, Luiz, fazer uma avaliação dessa sem ver o paciente. Essa é uma das... A nossa prática, ela é clínica, a gente precisa estar em contato. Mas eu te digo uma coisa, no pico da pandemia, eu fiz muito algo chamado teleodontologia, teledentistry. Os pacientes... Estava todo mundo com muito medo de sair às ruas, os pacientes ligavam no consultório, entravam em contato comigo, me mandavam vídeos, me mandavam fotos da boca, para eu poder orientar o que era emergência e o que não era emergência. Então eu fiz bastante isso. Sim. Era pelo WhatsApp, era por telefone, por vídeo, por e-mail, eu me comunicava com eles, eu fiz muito isso. Então, durante o pico da pandemia tivemos muitos casos de pacientes. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu às vezes levo na brincadeira. Ela é engraçada se não fosse trágica. O dentista, se chega lá no consultório, o cara te paramenta todo, te boca de boca aberta e tal, e aí na hora que você está com aquilo tudo montado, ele pergunta para você assim: o que você está achando do governo atual? Você não consegue responder. Isso é normal que vocês fazem ou é para sacanear o cliente? Não é o momento hoje em dia de ficar puxando assunto, porque a gente está tão paramentado, é difícil. Exatamente. Mas os pacientes fazem isso e eu também faço. Eu gosto de conversar, meus pacientes viram amigos com isso. É verdade. Entendeu? Então, para quem é bom de conversa, para quem gosta de uma prosa, a pandemia está sendo difícil. E como você é um assunto médico, que evidentemente não tem nada a ver com a sua especialidade, mas eu não posso me furtar a te perguntar: os tratamentos que estão sendo preconizados, ou pelo menos adotados por uma parte da população, inclusive nós vimos o Donald Trump, nosso presidente, dizendo que está fazendo um tratamento preventivo com o remédio que está sendo muito combatido, que é a cloroquina, né? Como vocês veem isso aí, sob o ponto de vista odontológico e médico? Como vocês costumam orientar ou deixa cada um resolver o seu problema? A orientação deve ser feita pelo médico, porque é uma medicação boa, ela é provada, tem eficácia comprovada para tratamento anti-malária, para tratamento de lúpus eritematoso, para tratamento de artrite. Eles têm pesquisado os efeitos da hidroxicloroquina, né, para a parte do Covid. Não é para todo mundo que vai servir. Sim. Não concordo na cloroquina ser prescrita profilaticamente, não. Pode trazer muitos problemas secundários, muitas contraindicações. Desde que o médico recomende, sim. De maneira geral, eles têm prescrito para os pacientes que estão em caso severo no hospital, os pacientes hospitalizados de moderado a severo. Aí sim. O que eles estão querendo fazer já dá para caso moderado e para caso leve. E até o que o Trump está fazendo, tomando profilaticamente, sem nem ter. Essas questões todas fatalmente representarão mais perguntas para nós aqui. E eu espero, sinceramente, que nós possamos trazê-la numa outra ocasião, talvez já sem o coronavírus, para falar de tratamentos específicos, especialmente às vezes para crianças, ou para corrigir defeitos, coisas que são técnicas, mas que as pessoas têm curiosidade. Se você me permitir, eu vou renovar esse convite para o futuro, no sentido de que quem está nos vendo agora possa se inteirar melhor e contar então
com uma brasileira, que eu sempre digo que nós somos vencedores, nós escolhemos morar aqui, fazemos desse país o nosso país. Então eu deixo agora as suas despedidas no momento, para num futuro retornar aqui e nós possamos retomar essa conversa nossa. Seria um prazer voltar. Conversar do que eu mais gosto de fazer na vida, que é a odontologia. Lá no consultório nós fazemos de tudo, eu faço de tudo, gosto muito da odontologia cosmética, estética, esses laminados de porcelana, né, as veneers de porcelana, Invisalign, que é um tratamento tão legal. Muitos dos meus pacientes de Invisalign, que é um tratamento de aparelho removível. É um tipo de tratamento ortodôntico que faz movimentação de dentes muito bem, uma altíssima tecnologia nesses alinhadores dentais que o paciente tem que usar 22 horas por dia. Ele substitui o aparelho, os brackets, o aparelho comum. E os meus pacientes durante a pandemia foram os que mais se beneficiaram do Invisalign, porque eu não precisava vê-los. Eu fiz várias teledentistry. Eles me ligavam, mandavam uma foto, um vídeo de como estavam os sorrisos, os alinhadores bem encaixados. Funcionou super bem. Funcionou. Uma das coisas que eu faço. Essa é uma coisa que nós vamos ter que dedicar um programa exclusivamente para ouvi-la a respeito, e especialmente se você puder trazer alguns casos no futuro para a gente ver como é que é a evolução disso aí. Eu mesmo tenho curiosidade. Te agradeço a presença, sei que você abriu mão lá de um espaço para nos atender. Recomendações aos seus colegas, a grande equipe que vocês têm lá, sei que por esta razão vocês têm todo esse sucesso e espero contar com você em outras ocasiões. Nós encontramos muitas vezes em ambientes festivos, mas eu, como já fui seu cliente no passado, mas agora estou mais aqui ao norte, então fica um pouco difícil, mas sei que meus filhos muitas vezes se socorrem de você. Eu posso atestar que é uma profissional que venceu nos Estados Unidos e hoje tem quase que uma penetração dentro da comunidade brasileira com muito sucesso. Eu te agradeço mais uma vez e espero vê-la oportunamente com novas informações que possam, fora do coronavírus, que possam ser úteis a quem nos vê e nos assiste. Um grande abraço, muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, foi uma honra. Muito obrigada a todos. Fiquem bem, muita saúde.